Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos estar em serviço do Nosso Senhor, aqui no nosso culto online, também hoje à noite no nosso culto na nossa igreja, e também nós teremos às 4h30 do domingo de hoje a reunião de liderança na nossa igreja. Nós contamos com a presença de todos. Bom, então nesse momento nós vamos cantar e também vamos ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vou caminhar nas plantas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho só pra dar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, me alma celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos ao nosso devocional? Jeremias 17:10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, te damos graça por mais um dia de vida, te damos graça por tudo de bom que o Senhor faz por nós. Pedimos a tua misericórdia, o teu amor para conosco, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa ajudar que tenhamos bons caminhos, né, para que o Senhor possa se alegrar conosco e que o Senhor possa nos abençoar segundo a tua misericórdia, porque sabemos que somos pecadores, mas também que devamos andar nos caminhos os quais o Senhor escolheu para nós, caminhos de justiça, caminho da verdade, caminho do amor.
Deus, toma conta de cada um que ora conosco neste momento e seus respectivos familiares. Perdoa os nossos pecados e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. É o Senhor e me digo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que assistem nossos cultos online e participam da nossa escola bíblica dominical. O personagem do nosso estudo de hoje é Zacarias, o sacerdote e profeta. O livro de Zacarias é o 11º da coleção de 12 livros que formam o conjunto dos profetas menores. Encontra-se entre Ageu e Malaquias. É o livro mais extenso entre os profetas menores. É considerado o livro mais difícil de ser interpretado devido às suas visões, símbolos e sermões. A ideia aqui é apresentar a estrutura do livro, comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo e apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Significado do seu nome: o Senhor lembra ou Deus recordou-se. Oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdotes. Nasceu em terra estrangeira, quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo composto de 50.000 judeus que retornou a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Neemias 12:1, versos 4 e versos 16. Seu avô Ido, que em hebraico quer dizer tempo determinado, é mencionado entre os que voltaram. Seu pai, chamado Berequias, que significa abençoado por Deus, havia morrido ainda muito jovem, pois Zacarias sucede o avô. Data do livro: 520 a.C. O autor é Zacarias, o local é Jerusalém. O alvo é instruir os judeus que retornaram do exílio. O versículo-chave está em Zacarias 13, versos 8 e 9. Em toda a terra 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia a terça parte permanecerá. Avisa o Senhor: farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo, e ela exclamará: o Senhor é o meu Deus. A palavra-chave do livro é esperança. O livro de Zacarias começa após o retorno dos exilados da Babilônia para Jerusalém. E nos é dito no livro de Esdras, capítulo 5, versos 1, que Zacarias e Ageu desafiaram e motivaram o povo a reconstruir o templo e procurar o cumprimento das promessas de Deus. Há muito tempo atrás, Jeremias, o profeta, dissera que o exílio de Israel duraria 70 anos, capítulo 25, versos 11, e que Deus restauraria sua presença para um novo tempo mais próximo, mas também muito além do futuro escatológico. As datas no início deste livro nos dizem que esses 70 anos estão quase no fim, mas a vinda de volta à terra era difícil e parecia que nenhuma dessas promessas se tornaria realidade. O livro do profeta Zacarias oferece uma explicação e tem um conceito bastante claro. Há uma introdução no capítulo 1, versos de 1 a 6, que define o tom para uma grande coleção de visões dos sonhos de Zacarias. E isso é concluído nos capítulos 7 e 8. E então, isso é seguido por mais 2 grandes coleções de poesia e profecia. Vamos nos aprofundar e ver como o livro se desenrola? Ele começa com o desafio imposto por Zacarias para a sua geração de voltar a Deus e não ser como seus ancestrais, que se rebelaram e se recusaram a ouvir os profetas anteriores, o que os levou ao exílio. E agora, os exilados retornados respondem positivamente a Zacarias. Eles se arrependem, se humilham diante de Deus, ou assim parece. A próxima grande sessão é uma coleção de 8 visões que Zacarias teve. Elas são cheias de imagens estranhas. As visões de Zacarias correspondem umas às outras no estilo bem hebraico. A primeira com a 8ª, a segunda com a 7ª e assim sucessivamente. Estas visões deram significados aos eventos atuais da época, mas também abriram uma janela para o futuro de forma a enfatizar e organizar sua mensagem. A primeira e 8ª visões são acerca de 4 cavaleiros e 4 carruagens.
Eles são como guardas patrulhando o mundo em nome de Deus, e é uma representação da vigilância atenta de Deus sobre as nações, e o relatório é que o mundo está em paz. E na época de Zacarias, isso se refere a como Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia e trazer paz. E então, um anjo questiona a Deus: Senhor, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? E Deus responde dizendo que ele está determinado a cumprir essas promessas, mas ele deixa essa questão do tempo sem respostas. A segunda e a sétima visões emparelhadas, porque ambas são reflexões sobre o pecado passado de Israel que levou ao exílio. Então a segunda visão é sobre chifres, que simbolizam as nações que atacaram e depois dispersaram Israel, a Assíria e Babilônia. Mas, entre esses chifres, os impérios estão espalhados por um grupo de ferreiros, uma imagem para a Pérsia. E a sétima visão é sobre uma mulher com uma cesta. E nos dizem que ela é o símbolo dos séculos de rebelião, da aliança de Israel, e então essa mulher é levada para a Babilônia por outras mulheres, que carregam a cesta voando com asas de cegonha. A terceira e sexta visões estão emparelhadas, pois ambas são sobre a reconstrução de uma nova Jerusalém. Então, um bom homem com um cordel está medindo a cidade. É uma imagem da promessa de Deus de que Jerusalém será reconstruída e se tornará um farol para as nações e se unirá ao povo de Deus em adoração. E então, a sexta visão é sobre um pergaminho que voa e volta da Nova Jerusalém para o reino de ladrões e mentirosos. A ideia é que a Nova Jerusalém é um lugar que é purificado do pecado pelas Escrituras. A quarta e quinta visões estão no centro dessa coleção e elas são sobre os dois líderes principais dentre os exilados, Josué, o sumo sacerdote, e depois Zorobabel, o descendente real de Davi. Então Josué estava simbolicamente usando o pecado de Israel na forma de roupas sujas. Mas então elas são retiradas e ele ganha roupas novas e um novo turbante, um símbolo da graça e do perdão de Deus. E então o anjo disse a Josué que se ele permanecer fiel a Deus, ele guiará o seu povo e Josué se tornará um símbolo do futuro rei messiânico. A outra visão é sobre duas oliveiras que fornecem óleo para um candelabro de ouro elaborada e em si é um símbolo do olhar atento de Deus sobre o seu povo. E essas duas árvores simbolizam os dois líderes ungidos, Josué e depois Zorobabel, que lideram os esforços da reconstrução do templo, e Deus diz que o sucesso não virá a este novo templo, se for o resultado apenas de manobras políticas. Em vez disso, esses dois líderes devem depender da obra do Espírito de Deus, e assim as visões chegam ao fim, e o profeta retoma os temas da quarta e quinta visões centrais. No capítulo 7 e 8, Zacarias enfrenta outro desafio, e um grupo de israelitas vem e eles estão de luto pela destruição do antigo templo por quase 70 anos. E eles perguntam a ele: é hora de parar o luto? Quer dizer, o reino de Deus virá em breve? Zacarias os lembra novamente de como seus ancestrais rejeitaram o chamado de Deus através dos profetas, o que os levou ao exílio. E assim, ele os desafia também. Ele disse que essa geração só verá o reino messiânico se buscar a justiça e a paz e permanecer fiel à aliança. Então, em outras palavras, Zacarias inverte a questão. E aí ele pergunta: vocês se tornarão o tipo de povo que está pronto para receber e participar do reino de Deus? E essa questão é deixada no ar. As pessoas não respondem e o livro simplesmente segue em frente. E assim chegamos às sessões finais, que são muito diferentes dos capítulos de 1 a 8. Nos capítulos de 9 a 11, temos imagens do reino messiânico.
Descreve a vinda do rei messiânico, humilde, que está montado num jumento na vinda para a Nova Jerusalém, para estabelecer o reino de Deus sobre as nações. Mas então, de repente, esse rei é simbolizado como um pastor sobre o rebanho de Israel. E então ele é rejeitado, primeiro pelo seu próprio povo, mas também pelos seus líderes, que também são simbolizados como pastores. E assim, Deus entrega a Israel a esses pastores corruptos. Isso levanta a questão: será que a rejeição de Israel ao seu rei durará para sempre? Então, nos capítulos de 12 a 14, a resposta diz que não. O futuro reino messiânico apresentado descreve uma nova Jerusalém como um lugar onde a justiça de Deus finalmente confrontará e derrotará o mal entre as nações. Mas então Deus também confrontará a rebelião dentro dos corações do seu próprio povo e derramará o seu espírito sobre eles. Zacarias 12, versos 10a diz: Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de oração, para que possam se arrepender e lamentar o fato de que eles se rebelaram e rejeitaram seu pastor messiânico. O capítulo final conclui com a Nova Jerusalém como um ponto de encontro para todas as nações. E então essa cidade se torna um novo jardim do Éden e há um rio de água fluindo do templo, trazendo cura para toda a criação. E é assim que o livro termina. Zacarias nos faz refletir sobre a conexão entre os capítulos de 1 a 8 e de 9 a 14. O objetivo do futuro reino messiânico da segunda metade do livro só virá quando o povo de Deus for fiel à aliança, que é o objetivo da primeira metade do livro. Como vimos, o livro de Zacarias é uma viagem emocionante. Essas visões e poemas estão cheios de imagens surpreendentes e não seguem um fluxo linear de pensamento. E isso é parte do objetivo. E é como a história de nossas vidas, que nem sempre se encaixam em padrões puros e ordenados, mas os profetas nos oferecem vislumbres da mão de Deus no trabalho, guiando a história em direção aos seus próprios propósitos. E por fim, Zacarias nos convida a olhar para o caos e esperar a vinda do reino de Deus, que deve motivar a fidelidade no presente. Vamos às lições que aprendemos com o profeta Zacarias. A primeira lição que aprendemos com Zacarias é que se nos voltarmos para o Senhor, Ele se voltará para nós. Em Zacarias 1, versos 3, o Senhor Deus diz: Voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. O convite de Deus ao arrependimento raramente é uma repreensão, mas é um pedido amoroso para que nos voltemos e retornemos a Deus. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, mas quando nos arrependemos, retornamos para Deus. É um convite, irmãos, de um Pai amoroso e de seu Filho Jesus para que busquemos um modo de vida mais elevado, mais puro, de forma a sentirmos a alegria de guardar os mandamentos. Em uma das visões de Zacarias, ele vê Josué, o sumo sacerdote, usando roupas sujas. Nessa visão, o anjo do Senhor vestiu Josué com roupas limpas e ordenou que ele andasse em retidão. Esta purificação simbolizava o que os judeus precisavam fazer a fim de se prepararem para a vinda do Messias. Devemos lembrar que se andarmos nos caminhos do Senhor e guardarmos seus mandamentos, seremos dignos de entrar em sua presença. Obediência e submissão formam o eixo que alinha toda a mensagem de Zacarias. Ele mostra ao povo que a glória futura pode ser vivida a partir do presente, com um relacionamento de obediência e submissão ao Senhor. A segunda lição que aprendemos com Zacarias é que quando adoramos, devemos nos concentrar no Senhor e não em nós mesmos.
Vamos ler Zacarias 7, versos 3, que diz: E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta: Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar, como sinal de luto pela destruição do templo. Quando a reconstrução já se encontrava bem avançada, veio a pergunta se os jejuns deveriam continuar. E a resposta dada por Deus é que, há 70 anos, o povo chorava e jejuava no 5º mês e também no 7º. Mas não era para a honra do Senhor, e sim para satisfazer os seus próprios desejos. Isso era um jejum falso. A adoração deve ser sincera, irmãos. Não deve ser um ritual, porque estamos acostumados, mas uma entrega do nosso melhor. Dias de alegria, dias de festa, dias regados por atos de celebração de honra e louvor a Deus. Através de Zacarias, Deus já dava instruções para que os dias de ir ao templo fossem dias de festa, amor e paz. Dias em que moradores de muitas cidades iriam até Jerusalém e os moradores de outras cidades sentissem vontade de também adorar a Deus, de querer seguir a caminhada, de querer seguir a religião, pois ouviam que Deus estava com eles. Deve ser assim a nossa adoração, concentrada no Senhor. Nossos atos devem ser regados de alegria, para que as pessoas vejam em nós um exemplo de adorador, que deseja se aproximar mais de Deus. A terceira lição que aprendemos com Zacarias é que as promessas messiânicas não foram esquecidas. Dos 12 profetas menores, Zacarias oferece profecias detalhadas sobre o Messias. Nos capítulos de 9 a 14, suas mensagens estão cheias de promessas do Messias vindouro e de um reino mundial. Fala da primeira vinda de Cristo como um varão humilde cavalgando um humilde animal, mas este humilde varão tornar-se-á o poderoso soberano. O Messias em toda a sua glória e poder para todos os inimigos debaixo dos seus pés, e estabelecerá seu reino em Jerusalém. E sentar-se-á no trono de Davi. Todas as imagens da vida de Cristo relatadas nos evangelhos aparecem de forma clara no livro de Zacarias. Concluindo, o livro de Zacarias fala de esperança, arrependimento e da necessidade de nos voltarmos para o Senhor. Você já pensou como pode andar nos caminhos do Senhor? Conhece alguém que anda nos caminhos do Senhor? Por que não seguir este exemplo? Aprendemos também que a nossa adoração deve ser sincera e totalmente centrada no Senhor. Já parou para pensar por que é importante se concentrar no Senhor e no seu relacionamento para com Ele? Como tornar sua adoração ao Senhor mais centrada nele e não em você mesmo? E por último, nós temos a promessa de Cristo Salvador, o renovo de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Zacarias apresenta o Messias na figura de um rei pastor que foi ferido em nosso lugar. Você entende o sacrifício de Cristo na cruz? Deus estabelecerá seu reino sobre toda a terra nos últimos dias. Somos chamados para começar a viver esse reino desde agora. Você reconhece a mão de Deus no seu dia a dia? Que Deus nos abençoe.